Meus amados irmãos, nós estamos de volta trazendo mais um comentário da lição de número 5, que será ministrada no dia 4 de novembro de 2018, com o tema Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada. Nosso textuário se encontra em Lucas 15, e o versículo 7, que nos diz da seguinte forma: Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimentos. Lucas 15 e 7. A verdade prática: Jesus é o bom pastor que deu a vida para resgatar suas ovelhas, as quais estavam desgarradas e distantes de Deus. Veremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra aqui no livro de Lucas 15, do versículo 3 até o versículo 10, contendo aqui, portanto, duas parábolas, e essas estarão trazendo lições acerca dos perdidos, porque a palavra-chave do capítulo 15 do livro de Lucas, a palavra-chave é perdidos, porque nesse capítulo você vai encontrar 3 parábolas que falam sobre perdidos. Você vai encontrar a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida e a da dracma perdida. Então, a diferença vai ser que uma vai se perder depois que sai de casa, que é a do filho pródigo, outra vai se perder dentro de casa, que foi a dracma, e a outra vai se perder fora de casa, que é a da ovelha. É a do filho pródigo que se perdeu porque saiu de casa. Então, tudo isso é nesse capítulo 15. É o capítulo que é conhecido como o capítulo dos perdidos, que também retrata muito bem, com muita autoridade, acerca do perdão de Deus aí a todos que reconhecem o seu estado. Objetivo geral é despertar na classe o desejo de alcançar os que se afastaram da presença de Deus. Objetivos específicos são 3, portanto, o primeiro diz interpretar as parábolas da ovelha e da dracma perdida, e o segundo ponto, concitar a classe a comprometer-se em buscar aqueles que se desgarraram. E terceiro, desmontar biblicamente que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, e o mesmo devemos sentir quando pessoas retornam à presença de Cristo, Demonstrar biblicamente que há alegria no céu, por um pecador que se arrepende, e o mesmo devemos sentir quando as pessoas retornam à presença de Cristo. E antes de passar para a introdução, eu quero convidar que você que está aí no nosso canal, Eu Vou para EBD, que você se inscreva, deixe o seu like, se possível compartilha, deixe um comentário, faz alguma pergunta relacionada à lição, e com certeza você vai ter retorno, porque nós sabemos que este canal ele tem esta finalidade, abençoar todas as pessoas que fazem uso, como fonte de pesquisa. A nossa introdução, ela inicia da seguinte forma: o que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, antes de dirigir-se novamente aos discípulos no próximo capítulo? Foi a insensata murmuração dos fariseus e dos escribas
expostas nos 2 primeiros versículos de Lucas 15, mostrando o quanto eles eram ignorantes do verdadeiro propósito da missão e ministério de Cristo. Portanto, essas parábolas do mesmo assunto, buscar quem se perdeu e à espera de Deus em receber o pecador de volta. Então, a nossa introdução, ela vem nortear todos os leitores a se preocuparem em ir atrás daquelas pessoas que estão desgarradas ou estão longe de Cristo. E Jesus, quando ele contou essas 3 parábolas nesse capítulo 15, que na verdade é uma ponte interligando o 15 ao 16, que Jesus ele profere essas parábolas, depois ele dirige-se aos seus discípulos. E Jesus, quando ele mostrou essas parábolas, ele estava indicando, mostrando aos ouvintes daquela parábola uma lição, que Deus se preocupava com a humanidade que estava distanciada dele e que agora envia o seu Filho com uma finalidade de cumprir um ministério terreno, de morrer na cruz do Calvário e assim sendo aquela ligação, sendo aquele ponto que ia ligar a humanidade de novo a Deus, que ia trazer a humanidade de volta, que ia trazer a ovelha perdida de volta ao aprisco, que ia trazer de volta aquele filho que se perdeu, que ia encontrar a dracma perdida. E o mais importante que todas essas parábolas têm em comum é que todas elas têm um final feliz. Todas elas têm uma grande festa, né? A mulher que achou a dracma chama suas amigas, se reúne e festeja. O pastor que achou a ovelha da mesma forma faz uma festa, chama os seus amigos e festeja. Da mesma forma, o pai que tem o filho de volta faz um grande banquete. Isso tudo retratando e apontando para o que o Senhor fez e vai fazer na nossa salvação, na nossa glorificação. Diz a Bíblia Sagrada que nós estamos aguardando a vinda do Senhor e quando isso acontecer, nós iremos ceiar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. E essa festa é a festa onde todos nós que perseveramos em Cristo iremos ser galardoados, iremos receber aí a nossa premiação pelo trabalho aqui prestado ao reino. O ponto central diz: o amor divino é a grande mensagem das parábolas da ovelha e da dracma. O ponto de número 1, interpretando as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Primeiro tópico diz a parábola da ovelha perdida. Esta parábola, que também fora contado em outra ocasião, ilustra a busca pelo perdido. Uma ovelha perdida é um símbolo do descuidado e desatento pecador, que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele sem atentar, o atentado pastor. E aqui eu chamo a sua atenção, querido professor, querido aluno, para lhe dizer que o retrato da ovelha aqui é retratando a vida de muitas pessoas que cede às oferendas do sistema mundano, que cede ao secularismo, que a proposta bate na sua porta e ele abre e começa a ir ser enganado pelo pecado. O pecado ele promete alegria, mas na verdade ele traz dor. O pecado ele promete liberdade,
mas na verdade ele escraviza. O pecado ele promete saciar todos os desejos, mas na verdade ele te deixa mais e mais escravizado. Ele te deixa com um vazio imenso. O pecado ele te leva aonde você não queria ir. Ele te deixa no lugar que é o lugar onde você não queria estar, porque você foi amarrado. Então, quando a pessoa ela não ouve atentamente a voz do pastor, ela tende a ser guiada por quem não era para estar guiando ela. Ela fica no lugar por mais tempo do que ela planejou estar. E aí, quando ela se arrepende daquele estado que ela se encontra e retorna ao Pai, aí a Bíblia diz que tem alegria, que tem festa, que tem regozijo, que foi aí conforme a ovelha. O 2 fala sobre a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, para ser mais bem compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas, a da ovelha perdida, a do filho pródigo, uma vez que ela está entre essas duas e é relatado unicamente em Lucas. Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha em procurar a que se perdera. O termo dracma designa uma moeda grega que era compatível ao denário romano. Falou que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Então aqui nós vemos nesta parábola que a interpretação é fiel ao texto. Nós entendemos que essa parábola é a valorização de uma moeda. A mulher tem 10, uma se perde, ela valoriza, ela dá valor e ela se preocupa em procurar, em fechar a porta, acender a luz e começar a varrer a casa, até encontrar a dracma perdida. Da mesma forma é Deus. Deus não se alegra naquele ou naquela que está longe dele, naquele que está agradando os prazeres, o mundo, e não está dando a Deus o louvor e a adoração. Deus, ele não fica de braços cruzados quando o pecador está longe dele, mas Deus, ele sempre se apresenta através da sua misericórdia, através da sua graça, pois nós entendemos que a Bíblia diz que Deus, ele tem abundância de misericórdia, quando vemos 1 de Pedro 1:3, ele tem abundância de graça, quando nós lemos 2 Coríntios 4:15, ele tem abundância de consolação, lá em 2 Coríntios 1:5, ele também tem abundância de gozo, 2 Coríntios 8:2, e ele também tem abundância de perdão, Isaías 55, verso 7. E também no Salmo 37, verso 11, aparece a abundância de paz. Então, Deus é tudo que nós necessitamos. Deus, ele é o suficiente. Ele é o tudo que a nossa alma deseja. Então, nós precisamos entender que Deus, ele cuida de todos. Ponto 2. Precisamos buscar quem se desgarrou. O tópico de número 1. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, aqui, nesse tópico, nós entendemos que a responsabilidade de buscar aqueles que estão longe não é de nenhuma outra instituição, a não ser a igreja, a não ser os crentes. Então, é responsabilidade nossa, como servo de Deus, buscar aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão longe da comunhão de uns com os outros, aqueles que já foram do nosso, mas estão no mundo por um momento de fraqueza
Então, a responsabilidade é nossa. O interesse de Deus em salvar está claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que ele mesmo procuraria as suas ovelhas. Então, Deus, ele comissionou um povo a cumprir esse ide, a cumprir essa missão, e é sobre os ombros da igreja. Tópico 2, Jesus é um pastor que está sempre em ação. Incansável em sua tarefa, Cristo, como pastor, conduz suas ovelhas. Ele, assim, o faz por conhecê-la. O Senhor não pastoreia apenas praticamente, mas também guia e conduz suas ovelhas mediante o seu exemplo. Então, Jesus, ele é o nosso bom pastor. Nós não precisamos e nem temos que desacreditar que estamos sozinhos. Não, nós temos alguém que se preocupa conosco, alguém que está encarregado e que tem autoridade para nos levar ao lugar certo, nos levar a águas tranquilas, a nos regozijar, a trazer sobre nossa vida paz e alegria. Esse é o nosso bom pastor. Terceiro tópico, resgatando as ovelhas desgarradas. A ovelha que acaba se desgarrando faz pelo fato de que ainda não está firme, precisa encontrar meios para estruturar a sua fé, evitando que se afaste demais. Por isso, além da intercessão, há 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Vamos ver aqui que o primeiro passo, procure pela pessoa. Segundo, comprometa-se com a responsabilidade assumida de resgatar essa pessoa. Terceiro, envolva a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades para que ela não se sinta, desprezada. E quarto, nutrir com a boa palavra. Significa não julgar, mas estender a mão em sinal de boas-vindas. Então, aí está o segredo para você ter sucesso nessa responsabilidade. Então, nós entendemos que Cristo, ele é para nós Salvador e por isso devemos amar e constituir acima de tudo em nossa vida. Cristo é para nós o caminho para Deus. Nós não temos um outro acesso senão em Cristo. Cristo, ele é a porta para a salvação. Cristo, ele é o pão da vida. Cristo, ele é a própria vida. Cristo é a paz. Cristo é o nosso advogado. Cristo é a esperança em glória. Então, Cristo sendo tudo isso para nós, nós temos tudo para alcançar os que estão afastados da comunhão dos santos. Terceiro ponto, a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Então, a única condição que nós entendemos que alguém tem que ter para se aproximar de Deus é se arrepender dos seus pecados. Então, nós precisamos entender que uma pessoa, quando ela se arrepende, no interior dela acontecem algumas mudanças. Primeiro, acontece aquela mudança que é mais conhecida como a mudança de parentela, que é aquela mudança onde a pessoa tem que deixar tudo que ela aprendeu até aquele momento. E do encontro de Cristo para frente, a história muda por completo. Ela tem que deixar a mudança de coração, ela tem que deixar também a mudança da mente, ela também tem que deixar uma mudança de vida. E ela passa também por uma mudança de condições e também passa por uma mudança de costume. E por último, passa também por uma mudança de corpo. Então, toda pessoa que retorna à casa de Deus, que tem um reencontro, mediante o arrependimento, ela passa por todas essas etapas de mudança.
Deus está disposto a perdoar. E aqui nesse tópico eu abro uma ênfase dizendo que não há pecado que o nosso Deus, ele não perdoe. Porque o nosso Deus, ele é maior do que tudo, do que todas as nossas dificuldades, ele é maior do que todas as nossas necessidades, ele é maior do que todos os nossos fracassos, ele é maior do que todos os nossos problemas, maior do que todas as nossas enfermidades, ele é maior do que todos os nossos temores, ele é maior do que todas as nossas perguntas. Então, Deus ele está disposto a perdoar. Isso é só quem está vivendo errado, reconhecer o seu estado e voltar ao bom pastor. Terceiro, alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação, ortogado pelo Senhor é também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. Ao terminar de contar cada uma das duas parábolas que estudamos, Jesus disse que da mesma forma a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E hoje nós vemos que nós às vezes falhamos por não reconhecermos a alegria de salvação. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, nós não festejamos assim como era para ser. Porque se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que todas as pessoas na Bíblia que receberam um milagre de Deus, eles tiveram um momento de alegria. O que dizer de Lucas 1, 46 e 47, quando Maria alegrou em forma de cântico a sua alegria. Depois, a alegria do anjo, em Lucas 2 e 10. Depois, a alegria dos pastores, em Lucas 2 e 20. Aí vem a alegria de Simeão, em Lucas 2 e 29 e 30. E depois, em Lucas 36 e 38, nós vemos a alegria de Ana. Então, todas essas pessoas da Bíblia, elas souberam expressar a sua alegria. Alegria esta que é uma alegria de comunhão com Deus. Não é uma alegria em coisas perecíveis, não. É alegria na confiança de Deus. Síntese do tópico 3. Alegria que a volta de alguém proporciona nas regiões celestiais deve ser experimentada por todos aqueles que servem a Deus e que trabalham para que as pessoas sejam resgatadas. Então, não adianta um cristão pregar, ganhar uma pessoa, trazer um desviado de volta e não sentir alegria, porque está incompleta a obra. Precisa expressar essa alegria. Conclusão: Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas e lhes dará novas roupas, que são os dons do Espírito Santo. Quer voltar aos braços do Pai Celeste? Aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com Ele no céu. Grande será a alegria ali com a sua volta. Venha sem demora. Que Deus o abençoe e fique todos na paz do Senhor.